Fala galera, tranquilo? Professor Cristiano Torres com vocês. Mais uma semana de número 15. E vamos abordar na aula de hoje função quadrática parte 2. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje relembrando o que nós vimos na semana anterior. Presta atenção, fera. Olha só, o delta, como eu falei para vocês anteriormente, ele é chamado discriminante, porque com ele, com o cálculo do delta, é possível determinarmos o comportamento das raízes. Então, se o delta é maior que zero, então nós teremos duas raízes reais e distintas. Geometricamente falando, ou seja, na construção do gráfico, nós podemos ter a parábola cortando o eixo x com concavidade para cima, ou cortando o eixo x com a concavidade voltada para baixo. Quem define a concavidade da parábola é o coeficiente A. Então, A maior que zero, delta maior que zero, concavidade para baixo, interceptando o eixo x em dois pontos distintos. A menor que zero, concavidade para baixo, delta maior que zero, interceptando em dois pontos distintos. Então, aqui o eixo y é meramente um referencial, certo? Mas o importante é essa interseção da parábola com o eixo x. No caso agora temos delta igual a zero. O que acontece quando delta é igual a zero? Lembrou? Delta é igual a zero, as raízes elas são reais e iguais. Então perceba que a parábola tangencia, toca, simplesmente toca o eixo x. Não corta, tem um ponto em comum. A concavidade pode estar voltada para cima, então é esse comportamento aqui, tangenciando o eixo das abscissas, ou a concavidade pode estar para baixo, tangenciando. Então, delta é igual a zero, raízes reais iguais. Por último, o delta negativo, delta menor que zero. Se o delta for menor que zero, a parábola, na verdade, não vai tocar, não vai cortar o eixo das abscissas. Então, o A maior que zero, concavidade para cima. Isso dá também a seguinte interpretação. Toda função com essa condição, delta negativo, e A maior que zero, ela é totalmente possuidora da imagem positiva. Não existe imagem negativa. Você pode ver que todos os pares ordenados têm ordenadas positivas. Para isso, basta projetar todos os pontos da curva no eixo y. Já a concavidade voltada para baixo com delta negativo, todas as imagens dessa função obrigatoriamente serão negativas. Então aqui quer dizer, Cris, que todas as imagens são positivas? Não, errado. Com exceção do ponto de tangência que é nula, as demais são positivas. Aqui, com exceção do ponto de tangência, as demais são imagens negativas. E aqui, Cris? Bom, aqui antes da raiz positiva. Entre as raízes, imagens negativas. E depois da raiz, imagem positiva. Isso para o A maior que zero. Considerando agora a concavidade voltada para baixo, antes da raiz, dessa primeira raiz aqui, imagens negativas. Entre as raízes, a imagem será positiva. E após essa segunda raiz, os elementos do domínio terão imagens negativas. Então ficaria negativo, positivo, negativo. Aqui ficaria positivo, negativo entre as raízes e positivo após as raízes. Cris, e nas raízes? Qual o sinal da função aqui nas raízes? Lembre-se que as raízes são os valores numéricos que anulam a função. Então, a raiz tem como valor numérico zero, nem é positivo, nem é negativo. Então, uma síntese, um resumo importantíssimo em relação ao delta e ao coeficiente A. Agora vamos dar uma relembrada aqui na questão dos coeficientes B, C, vamos envolver todos eles. Vamos analisar letra a letra. Então, na primeira, na letra A, eu pergunto a vocês, essa concavidade está para cima ou para baixo? Para baixo, não é verdade? Então, obrigatoriamente, o coeficiente A, vamos colocar aqui para generalizar,
o coeficiente A ele será negativo, menor que zero. Vamos para o coeficiente B da letra A, do gráfico da letra A. Dá uma olhadinha aí na letra A do gráfico. Observe que nós temos aqui uma concavidade voltada para baixo. Estão vendo aí? Nós temos também o ramo crescente, que é justamente aonde corta o eixo Y, no ramo crescente. Então esse ramo crescente, B maior que zero. E o C? O C representa o ponto de interseção. Observe que a interseção do gráfico com o eixo Y se dará justamente no valor positivo. Então eu sei que esse C é maior que zero. E por último o delta. O delta é o quê? As raízes presentes na representação geométrica são diferentes. Se as raízes são diferentes, o delta é maior que zero. Entenderam? Então vimos isso muito bem visto na aula anterior e é fundamental esse domínio para a continuidade, tá certo, dessa parte 2. Então vamos para a letra B. Na letra B, pergunto a vocês, o coeficiente A, ele é o quê? Positivo ou negativo? Positivo, porque a concavidade está voltada para cima. O B, bom, o B, se a gente der continuidade, verifique que o B ele vai cortar no ramo crescente ou decrescente. Lembre-se, toda análise geométrica, fera, presta atenção, toda análise geométrica ela é feita da esquerda para a direita. Então, nesse caso, eu tenho que vir daqui, olha, de cima, desce, atinge um ponto de mudança de comportamento e agora passa a crescer. Então, esse gráfico ele não está desenhado na sua totalidade, mas com certeza o B, o coeficiente B é negativo, porque o eixo Y intercepta a parábola no ramo decrescente. Então, o nosso B obrigatoriamente será negativo. Então, B menor que zero. O C, bom, se nós prolongarmos aí essa parábola, também nós teremos o C maior que zero. E como temos duas raízes, o delta maior que zero. Letra C, a última dessa análise, nós temos também uma concavidade voltada para cima, então A maior que zero. O B é positivo porque corta, a parábola vai cortar o eixo Y no ramo crescente, então B maior que zero. E o C também, nesse caso, vai coincidir a interseção na parte positiva, C maior que zero. E como não temos raízes, a parábola não corta o eixo X nem tangencia, então o delta obrigatoriamente negativo. Então, essas são as classificações, de forma geral, para os coeficientes A, B, C, inclusive para o discriminante delta. Perfeito? Então vamos dar continuidade à nossa análise. Passando agora para um outro ponto importante. Veja só. Em termos de gráfico de uma função quadrática, é importante a gente salientar o ponto de mudança de comportamento. Então nós temos aqui esse ponto, que é o chamado ponto de inflexão, onde a parábola muda o seu comportamento, ou seja, aqui nem é crescente nem é decrescente, ele é denominado de vértice da parábola. Toda parábola, a forma geométrica parabólica, possui um eixo de simetria. Lembra? Simetrias, isometrias. Então a isometria específica na parábola é a isometria de reflexão. Então existe uma linha imaginária que divide essa parábola em duas partes iguais, de modo que a reflexão de uma das partes sobre a outra faz coincidir os pontos. Perfeito? Então, observe que essa linha imaginária ela existe. Outro detalhe, aqui está representando o ponto de interseção da parábola com o eixo Y, sabemos que é o coeficiente C. Sabemos que os pontos de interseção da parábola com o eixo X representam os valores que anulam a função. Isso vale para qualquer função, então nós temos as raízes. E aí, olha só, olha o nosso eixo de simetria. O eixo de simetria é obrigatoriamente perpendicular ao eixo X e paralelo ao eixo Y. Sempre, sempre. E aí uma coisa interessante que nós temos aqui agora, vou destacar, são as raízes x'
e x duas linhas. Como aqui nós temos o eixo de simetria, uma coisa interessante que surge é que de x' até o eixo de simetria é a mesma distância que x duas linhas até o eixo de simetria. Não entendi, Cris. Vê, presta atenção. As raízes equidistam, quando existirem as raízes, olha só, quando as raízes existirem, essas equidistam do eixo de simetria. Um ponto interessante é que todo vértice de uma parábola é um par ordenado. E todo par ordenado é formado por duas coordenadas. Então verifique que nós temos o vértice da parábola, e o vértice da parábola, por sua vez, terá x do vértice e o y do vértice. Então, todo vértice de uma parábola é um ponto, assim como qualquer par ordenado que pertence à curva. Sempre ele terá uma abscissa e uma ordenada. A abscissa recebe um nome especial, x do vértice, e a ordenada, um nome especial, y do vértice. O que o y do vértice é do x do vértice? É a imagem. Então, nós temos o vértice da parábola, e nós temos aqui o x do vértice, e aqui nós temos o f do x do vértice, ou seja, a imagem do x do vértice. Quem é a imagem do x do vértice? O y do vértice. Então, verifique que no gráfico, se eu tenho aqui o vértice da parábola, projetando esse ponto na horizontal, temos o x do vértice. E o x do vértice, ele equidista das raízes quando elas existirem. Perfeito? Todo o x do vértice, ele é equidista, ou seja, está à mesma distância das raízes quando a função possui raiz. Certo? Então, nós temos aqui o x do vértice e o y do vértice. Bom, independentemente se há ou não raízes, o x do vértice e o y do vértice vai estar presente. Toda parábola, toda função quadrática com domínio conjunto dos reais tem o vértice. Esse vértice tem duas coordenadas, uma horizontal e a outra vertical. Abscissa ordenada, x do vértice, y do vértice. A mesma coisa acontece se a concavidade estiver voltada para baixo. Com a concavidade voltada para baixo, perceba que aqui nós temos o ponto de inflexão, o ponto de mudança de comportamento, e o vértice está localizado justamente nesse local. Consequentemente, é por ele que vai passar quem? O nosso eixo de simetria. Observe que aqui, de um lado e de outro, nós temos as raízes, ou seja, os valores numéricos que anulam a função. Quem é a imagem do valor de x desse ponto? Zero. Qual a imagem do valor de x aqui desse ponto? Zero também. Então, as raízes anulam a função. X', x duas linhas. E aí nós temos o eixo de simetria. Toda parábola possui eixo de simetria. O eixo de simetria, olha só, faz com que o encontro, a interseção do eixo de simetria com o eixo x revela justamente o x do vértice. Então esse é o x do vértice. Tendo raízes, repito, o x do vértice está à mesma distância, tanto de x' quanto de x duas linhas. Com isso, a gente conclui, podemos analisar, podemos deduzir o seguinte: o vértice da parábola, presta atenção, podemos localizar o x do vértice pela média aritmética das raízes. Como o x do vértice está à mesma distância, então geometricamente, imagine o seguinte: imagine que eu tenho aqui um segmento. Nesse segmento eu tenho ponto de cota 2 e outro ponto de cota 6. Entre 2 e 6 existe um ponto médio. Um ponto que é equidista tanto de 2 quanto de 6. Alguém já descobriu que ponto é esse? Bom, esse ponto que é equidista é o 4. Vê se não é verdade. De 2 até 4, mais 2 unidades. E de 4 até 6, mais 2 unidades. Então quer dizer que a cota 4, o valor numérico 4, é equidista de 2 e de 6. Como é que eu poderia encontrar de forma rápida? Bom, de forma rápida eu poderia pegar o 2, somar com o 6 e dividir por 2. É a média aritmética. O ponto é equidista desses extremos. Então a média aritmética, 6 mais 2 dividido por 2, isso dá 8 dividido por 2, que resulta em
4. Então, de uma maneira geral, eu posso afirmar que o x do vértice é justamente x' mais x duas linhas dividido por 2. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Logo, a soma das raízes é menos b sobre a. Só que dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então, 1 vezes menos b dá menos b, e 2 vezes a dá 2a. X do vértice menos b sobre 2a. Ora, x do vértice é a média aritmética das raízes. Ô Cris, e se o delta for negativo, o que é que vai acontecer? Bom, se o delta é negativo, não existe raízes reais, mas vai existir raízes imaginárias. Nós não vamos calcular as raízes imaginárias, porém, a média aritmética das raízes imaginárias é o x do vértice. Então, o x do vértice é a média aritmética das raízes, tanto real quanto imaginária. Mas lembrando que nós vamos apenas estudar dentro do conjunto dos números complexos, do conjunto dos números reais, a nossa função. Certo? Então, já achei o x do vértice. O x do vértice está associado a quem? Ao y do vértice. Então, o y do vértice é o que do x do vértice? É a imagem. Vai ficar a seguinte atividade para vocês, caso vocês queiram. Então, se eu tenho uma função f de x igual a ax² mais bx mais c, se nós calcularmos a imagem do x do vértice, nós iremos encontrar quem? Y do vértice. Então, no lugar de x, colocaremos quem? O valor do x do vértice, menos b sobre 2a. Substituam, façam isso. Então, aqui eu teria a vezes menos b sobre 2a elevado ao quadrado, mais b vezes menos b sobre 2a, mais c. Temos isso aqui. Desenvolvendo essa análise, nós vamos encontrar o y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Certo? É esse o raciocínio que eu desejo que vocês tenham diante da análise, tá certo? Das coordenadas do vértice de uma parábola. Toda parábola, toda função quadrática com domínio sendo o conjunto dos reais, terá o x do vértice e o y do vértice. Esse problema, tá certo, da identificação do x do vértice e do y do vértice é fundamental para os problemas que envolvam máximo e mínimo. Por exemplo, essa concavidade da parábola está voltada para baixo. Então, esse ponto é chamado ponto de mínimo. Então, o valor mínimo da função é o y do vértice. O valor mínimo da função é o y do vértice. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho agora aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo. Esse ponto é chamado ponto de máximo. Então, o y do vértice é o valor máximo da função. Então, toda vez que eu estiver diante de um problema que envolve função quadrática e ele pedir algo associado ao máximo ou ao mínimo, máximo da função ou mínimo da função, ele vai estar se reportando ao y do vértice. Perfeito? Agora, qual o valor do domínio para que se obtenha o máximo? É o x do vértice. O x do vértice é o valor do domínio para que a função atinja o seu valor máximo. A mesma coisa, o x do vértice é o valor numérico do domínio para que atinjamos o valor mínimo da função. Então, fica atento a essas duas relações, certo? Então, finalizando, nós temos x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Problemas envolvendo máximo e mínimo é muito comum, pois isso são características da função quadrática. A função quadrática pode ter ponto de máximo ou ponto de mínimo, dependendo da concavidade dela. E agora, nós temos o seguinte. Dada a função f de x igual a x² menos 2x menos 3, com f definida de R em R, ou seja, a função tem como domínio o conjunto dos reais,
vamos construir o gráfico. Veja, para construir o gráfico de uma função, você tem que estar atento e esperto a alguns critérios. Bom, primeiro, pode anotar aí. O primeiro de todos é analisar a concavidade, se é para cima ou se é para baixo. Então, para esse modelo aqui, a concavidade é para cima ou para baixo? Muito bem, fera, para cima. O A é positivo. Depois da concavidade, o que é que eu tento encontrar? As raízes. Para calcular as raízes, calculamos o discriminante, o delta. Aconselho primeiro calcular o delta. Não vá na fórmula direta não, entendeu? Calcule o discriminante à parte. Bom, calculando o discriminante, nós vamos ver se tem ou não raízes. Perfeito? Então vem comigo aqui, vamos calcular as raízes nesse caso. Então nós teríamos delta, que é b ao quadrado menos 4ac, ok? Então você tem que conhecer os coeficientes a, b e c. E agora minha pergunta é o seguinte, quem é o b? O b é menos 2. Então delta é menos 2 elevado ao quadrado, menos 4. Quem é o a? 1. E quem é o c? Menos 3. Quem é o delta? Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Menos vezes mais, menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Então nós temos que o delta é 16. Se o delta é 16 é porque ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, eu vou ter duas raízes. X', x1, diferente de x2. E são raízes reais. Ok? Então, bora lá, vou encontrar as raízes. Então, x é igual ao oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Quem é o oposto de b? Opa, tem que olhar aí no modelo, né? Então, b é menos 2, o oposto dele é mais 2. Mais ou menos a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 dá quanto? 4. Sobre 2a. Quem é o a? Quem é o a? O a é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, nós teremos x igual a 2 mais ou menos 4 sobre 2. 2 mais 4, 6. Dividido por 2, 3. Uma raiz é 3. 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então já temos as raízes. Outro detalhe importante agora, dando continuidade. Então veja, eu falei primeiro do coeficiente A, falei agora do discriminante e seguido das raízes, e agora vamos falar do coeficiente C. O coeficiente C vale quanto nesse caso? Pode ver, olha, menos 3. Se é menos 3, significa dizer que a parábola corta o eixo Y exatamente nesse ponto de cota menos 3. É negativo. O B é negativo, tá vendo? Então o corte da parábola, o ramo que corta o eixo Y no ponto menos 3, é justamente o ramo decrescente, porque o B é negativo. Veja que a gente está começando a criar uma noção do formato desse gráfico. E agora vamos finalizar com o vértice da parábola. Para calcular o vértice da parábola, eu preciso de encontrar o x do vértice e o y do vértice. A concavidade dessa parábola que a gente está analisando é para baixo ou para cima? Concavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, o vértice representará um ponto de mínimo. Representará o ponto de mínimo. Certo? O ponto de mínimo. Bom, então vamos comigo para encontrar os valores. Então, o x do vértice menos b sobre 2a. Cris, eu poderia fazer a média aritmética das raízes, não é verdade? Sim, nós já temos as raízes. A média aritmética das raízes é o x do vértice. 3 somado com menos 1, 2. Dividido por 2, 1. Vamos ver se não é verdade? Quem é o oposto de b? O oposto de b, 2. Porque o b é menos 2. Sobre 2 que multiplica a é 1. 2 dividido por 2, 1.
como eu havia afirmado. 3 somado com menos 1, 2, dividido por 2, 1. Média aritmética das raízes. E agora, vamos encontrar o y do vértice. Quem é o y do vértice? Y do vértice menos delta sobre 4a. Quem é o delta? 16. Então é menos 16 sobre 4, que multiplica a, que é 1. Então, menos 16 dividido por 4. Isso vai dar menos 4. Olha, temos tudo. Já temos as coordenadas do vértice, já temos as raízes. Outro detalhe aqui, olha, só para que você fique mais ainda, certo? Esperto. Você viu que nós calculamos o x do vértice e o x do vértice é igual a 1. Vamos calcular o f de 1? Calcular o f de 1. Quem é o f de 1? É o y do vértice. Por quê? Porque o 1 é o x do vértice. Então teríamos 1 ao quadrado, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2, menos 3, menos 5. Mais 1, menos 4. Perfeito. Fechou. Amarrou. Ou seja, você sabe agora o conceito, você sabe como chegar nas coordenadas do vértice pela fórmula, você sabe chegar nas coordenadas do vértice pelas raízes e pela função. Bom, como é que ficaria nosso gráfico? Veja só, coloquei alguns pontos e aqui eu construí. Veja, cadê o ponto de interseção com o eixo y? Está aqui. Menos 3, que é o coeficiente C, ó. Coeficiente C. Aí nós temos também quem? As raízes. Cadê as raízes? Menos 1 e 3. Ponto por onde passa. Concavidade da parábola, para cima. Concavidade para cima. A parábola corta o eixo y no ramo decrescente. Quais são as coordenadas do vértice? 1 e menos 4. E se eu pegar, por exemplo, menos 2, eu vou encontrar a imagem de menos 2, que é 5. Se eu colocar o 4, a imagem do 4 é 5 também, pode substituir. Mas basicamente, olha só, as raízes, o ponto de interseção com o eixo y, que é o coeficiente C, e o vértice da parábola. É assim que a gente faz o esboço, tá certo, do gráfico de uma função quadrática. Veja, eu também gosto de fazer o seguinte. Pessoal, veja se você concorda comigo. No cantinho, a primeira coisa que eu faço é o eixo X. Identifiquei que a concavidade é voltada para cima. E calculei o delta, deu 16. Então, iria acontecer isso aqui, ó. Concavidade voltada para cima. Encontrei as raízes. Então, verifiquei que aqui era menos 1 e verifiquei que aqui era o 3. Encontrei o X do vértice. Quem é o X do vértice? 1. Ora, é óbvio que entre menos 1 e 1 vai estar quem? O 0. Que 0 é esse aqui? O eixo, a origem do sistema cartesiano, perdão. É por onde o eixo das ordenadas vai passar. Então nós teremos isso aqui, ó. O eixo passando aqui. Então aqui a origem é o 0. Esse ponto de interseção, quem é que representa esse ponto de interseção? O C. Então C valerá menos 3. E, só relembrando, aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. X do vértice é 1. Quem é o Y do vértice? Mudança de comportamento. E aqui eu rebato para cá. Vértice da parábola e aqui é o ponto menos 4. Está aí, galera, o gráfico esboçado sem muito mistério. Ok? Varrendo todos os conceitos básicos, essenciais no estudo de uma função quadrática. Perfeito? Massa? Então vamos lá. O gráfico seguinte representa a função quadrática dada pela expressão y igual a menos 3x² mais bx mais c. Quais são os valores de b e de c? Olha aqui, vamos analisar com calma, concavidade voltada para baixo.
nós temos aqui as raízes, só que não foi quantificado, né? Ou seja, ele não informou numericamente os valores, mas ele aqui afirma que o x do vértice é 5 e o y do vértice é 50. Então, o valor máximo que essa função atinge é 50 e o valor para que atinja-se o máximo na horizontal aqui, o domínio é o 5. A imagem do 5, 50. Perfeito? Então veja, como é que eu vou encontrar B e C? Para pensar. Pararam para pensar? Massa. O que é que nós temos de informação? Quem é isso aqui? Bom, isso aqui é o x do vértice. E quem é o x do vértice? X do vértice é menos B sobre 2A. Esse é o x do vértice. O x do vértice vale quanto? 5. Se o x do vértice vale 5, então nós vamos ter aqui menos B sobre 2A, né, igual a 5. Só que olha para a expressão matemática, olha para a função. Eu tenho quem aqui? O A, muito bem, o coeficiente A que vale menos 3. Então vai ficar 5, que é igual a menos B, 2 vezes menos 3. Ora, isso aqui vai dar menos 6. Menos 6 vezes 5, menos 30. Então, teremos menos 30 igual a menos B. Quem é B? B valerá 30. B valerá 30. Ok? O B é 30. Então, é óbvio que o B é um valor positivo, porque se você analisar direitinho, olha, o ramo que intercepta o eixo Y é o ramo crescente. Como é o ramo crescente, o B obrigatoriamente tem que ser positivo, ramo crescente. E o C é negativo, né? Porque essa interseção vai ocorrer lá embaixo. E o C? Como é que a gente pode encontrar o C? Eu tenho já uma sugestão. Se você não quiser trabalhar muito, você pode fazer o seguinte, acompanha comigo. Olha a função, é y igual a menos 3x ao quadrado, mais tem mais bx, b a gente sabe que é 30, então eu vou substituir logo. Mais 30x mais c. Ora, tem um par ordenado conhecido. Quando y for 50, o x valerá quanto? 5. Então, menos 3 vezes 5 ao quadrado, mais 30 vezes 5, mais c. Cris, não entendi por que o 5. Espera. Acompanha aqui o mouse, olha só, olha o vértice da parábola. Quais são as coordenadas do vértice? Abscissa 5, ordenada y, 50, o y, né? Então nós temos x5, y50. Quando o y for 50 e o x for 5, matou, né? Então a gente vai ficar com 50 igual a 25 vezes 3 negativa, menos 75, mais 150 mais C. Menos 75 mais 150 dá mais 75. Então aqui vai ficar 50, 75 mais C. E subtraindo, quem é o C? Como havia previsto, é negativo, menos 25. C, menos 25. B, nós encontramos 30. E eu utilizei, tá certo, o conhecimento das coordenadas do vértice da parábola. Cris, eu poderia ter usado, né, a fórmula do y do vértice? Sim, mas veja, o que o y do vértice é do x do vértice? Né? A imagem do 5 aplicada à função é o y do vértice, que nesse caso é 50. Se você quiser, faça agora o exercício calculando esse y do vértice. Vou apagar aqui para deixar para vocês a indicação, que seria o seguinte, olha, y do vértice menos delta sobre 4a. O a você tem, o y do vértice você tem, que é 50, então 50, que é igual a menos delta sobre 4a, que é 4 vezes menos 3. Bom, o delta você tem também, né, como calcular, porque é b ao quadrado menos 4ac. Tem o B? Tem o A? Tem. Falta só o C e você vai calculando, tá certo? E encontrando no mesmo modo. Perfeito? Beleza, galera? Forma canônica. Chegamos agora ao momento final da nossa aula.
representando a última forma, tá certo, de escrever algebricamente a função quadrática. A forma canônica ganha esse nome porque na matemática uma representação na forma canônica é uma representação da forma simples, de uma maneira fácil. Apesar de talvez para muitos ser uma expressão um tanto quanto diferente, mas ela tem a suavidade na apresentação. Observe que essa forma canônica traz como referência elementos de destaque, que seria o x do vértice e o y do vértice. Vê comigo aqui. F de x, que é igual a vezes x menos xv, ó, x menos o x do vértice elevado ao quadrado, mais o y do vértice. A vezes x menos x do vértice, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais o y do vértice. A forma canônica representada aqui, eu estou tomando como referência a função quadrática com domínio no conjunto dos reais. O A, esse A é justamente ele mesmo, o coeficiente responsável pela concavidade, para cima ou para baixo. E o xv e o YV representam as coordenadas do vértice da parábola. Então, x do vértice, a abscissa do vértice, e o y do vértice, a ordenada do vértice. Veja, vocês têm como uma missão, caso queiram, pesquise sobre a forma canônica e sobre a sua demonstração. É um exercício interessante. É você que ficou curioso aí em conhecer um pouco mais da justificativa, né, de como obter essa estrutura matemática, é legal. Veja, nossa aula sintetiza agora 3 representações algébricas, 3 leis para a função quadrática. A primeira, a forma clássica é f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. A forma fatorada, 2, f de x igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. E, por último, fechamos com a forma canônica, f de x igual a vezes x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. 3 representações, 3 formas algébricas para representar a função quadrática. Então, em todos os casos, nós temos aí a representação da função quadrática. Ok? Beleza? Então veja, no caso 3 da forma canônica, você só precisa ter o conhecimento das coordenadas do vértice mais um par ordenado. Mais um, certo? O vértice mais um par ordenado. Eu acredito que seja a forma, de fato, mais rápida de se chegar na função quadrática por apenas 2 pares ordenados. Mas não são 2 pares ordenados, né, de forma qualquer. Um par ordenado tem que ser as coordenadas do vértice. Aqui é obrigatório você ter 3 pares ordenados. Cada par ordenado gera uma equação. Você vai montar um sisteminha na obtenção dos coeficientes. E aqui você precisa conhecer as raízes mais um par ordenado. Agora, lógico, as raízes representam pares ordenados. Então tem o 3 também. Só que 2 em especial, que são as raízes. Ok, galera? Seja m um número real em relação à função f definida de R em R, dado por f de x igual a mx² mais 4mx mais m mais 1. É correto afirmar que, letra A, é uma função quadrática para todo m real. Veja, falso a letra A, porque m é justamente o coeficiente que define a condição de existência da função quadrática. Se esse m for igual a 0, ela não será uma função quadrática. Será uma função polinomial do primeiro grau se o m for igual a 0. Ainda vou mais. Se o m for igual a 0, ela será uma função constante, com f de x igual a 1. Ok? Fechado? Então, letra A, falsa. O m igual a 0 deixa, sem sombra de dúvidas, a impossibilidade da função ser quadrática. Letra B.
Para m maior ou igual a 1/3, é verdade que essa função aqui se tornará f de x igual a x mais 2, toda a estrutura que está aí. Poxa, e agora? Como fazer? Se ele está dizendo que é válido para x maior ou igual a 1/3, vamos fazer o seguinte, vamos substituir m por 1/3. Então, na dada, no início, como vai ficar? Então, f de x igual a 1/3 x ao quadrado mais 4/3, não é verdade? De x, no lugar de m estou colocando 1/3, mais 1/3 mais 1. 1/3 mais 1. Quanto é 1/3 mais 1? 3, mais 1, 4, 4/3. Então aqui, 4/3. Na outra estrutura, vamos lá. Então f de x será igual a, parênteses, x mais 2 menos raiz quadrada de 3 vezes 1/3 menos 1. Ora, raiz quadrada de 3 vezes 1/3 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Raiz quadrada de 0 é 0, subtrair 0 não altera nada. Então essa estrutura todinha aqui agora, 0, né? Ó, 0. Vezes. Aí na outra parte vai acontecer a mesma coisa, né? Porque dentro do radical eu tenho a mesma expressão algébrica, 3m menos 1. Substituindo m por 1/3, isso aqui vai tender a que número? 0. Então, entenderam, né? Será igual a 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Então nós teremos x menos 2. Essa estrutura, x mais 2 vezes x menos 2, nós temos o produto da soma pela diferença. Nós teremos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Essa estrutura algébrica é igual a essa? Não, então é falso. Então, para x maior ou igual a 1/3, já provei que para x igual a 1/3, isso é falso. Então, letra B, falso. Vamos para a letra C. Na letra C, ele afirma o seguinte: para todo m menor que 0, o gráfico é uma parábola com concavidade para baixo e com duas raízes reais. Então, nós teremos o seguinte na letra C. Já parte da afirmativa que o m é menor que 0. Consequentemente, ele também está afirmando que para todo m negativo, as raízes elas serão duas, né? Então, o delta deverá ser maior ou igual a 0, para ter duas raízes reais. Se for maior que 0, raízes reais distintas, e se for igual a 0, tá certo? Raízes reais iguais. Vamos lá calcular o delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? Dada a função aqui no início do problema. O b é 4m. Então, delta será igual a 4m elevado ao quadrado menos 4. Quem é o a? A vale m. E quem é o c? C vale m mais 1. M mais 1. Bom, então nesse caso nós teremos que o delta é 16m ao quadrado menos 4m ao quadrado menos 4m. Então aqui nós teremos que o delta é 12m ao quadrado menos 4m. Ora, se o m é negativo, como ele afirma no início, ó, m é um número negativo, esse número negativo elevado ao quadrado vai torná-lo um número positivo. E esse número positivo aqui, na verdade, aquele é negativo, ó, positivo, vezes 12 continua positivo. E esse número negativo, que é o m, multiplicado por menos 4, positivo. Então, delta obrigatoriamente implica em um número positivo. Perfeito? Delta significa aí que ele é positivo. Se é positivo, né? Se é positivo, ele vai ter duas raízes de fato reais. Não sei se iguais ou distintas, mas reais. O gabarito de fato é a letra C. Mas veja, na letra D ele diz assim: a função é negativa para todo x real sempre que o m estiver compreendido entre 0 e 1/3. Eu posso provar a letra D, ela é falsa,
fazendo o valor de m ser 1/4, que é um valor que está compreendido entre os valores determinados, né? E esse 1/4 vai me ajudar justamente no cálculo do delta, porque eu já tenho o delta aqui. Então o delta vai ficar 12 vezes, quem é m? Vai ficar aqui, ó, 1/4 elevado ao quadrado, massa, menos 4 vezes 1/4. Isso daqui vai dar menos 1, certo? E aqui embaixo vai ficar como no cálculo do delta? Então, delta será igual a 16, aqui é vezes, né? Então, vai ficar 12 sobre 16 menos 1. Ora, 12 sobre 16 é um número menor do que 1. Menor que 1 menos 1, consequentemente, esse resultado será um número negativo. Ora, se o delta é negativo, o que acontece com a nossa parábola? Bom, se o delta é negativo, não tem raízes, então não corta o eixo x. E se o m, certo? E se o m, nesse caso aqui que eu peguei, é um número compreendido entre 0 e 1/3, ou seja, 1/4, o m é positivo. Então a concavidade da parábola está apontando para cima. Consequentemente, essa função só terá imagens positivas. Toda a reflexão aqui, olha, toda a projeção ortogonal dos pares ordenados da parábola sobre o eixo y terá imagens positivas. Então ele fala que a função é negativa para todo x. Ela só tem imagens positivas, por isso que a letra D ela é falsa. E a letra E, ele diz que sendo m igual a 2, a função é negativa para todo x real. Veja, a gente chegou agora no cálculo do delta e encontramos 12m ao quadrado menos 4m. Se nós tivermos aqui o valor de delta, o m2, vai ficar 12, 2 ao quadrado menos 4 vezes 2. Quem é o delta? 2 ao quadrado é 4, 48 menos 8. Vai dar 40. Se é 40, o valor é positivo do delta, né? Bom, se o valor do delta é positivo, o que é que vai acontecer nessa letra E? Bom, na letra E, o eixo x está aqui, o delta 40 com cavidade para cima, porque nesse caso nós estamos trabalhando com m igual a 2, então nós teremos isso daqui. E ele afirma que para m igual a 2 a função sempre ela é toda negativa. Não é. Para começo de história, nesse trecho aqui, olha, que antecede as raízes, é positiva. Na raiz é nula. Entre as raízes tem imagens negativas, porque todas as projeções desses pontos no eixo y, negativa. E depois, então aqui, anula, positiva, negativa, então ela fala ser toda negativa, então a letra E, ela é falsa. Ok? Então fica como primeira questão, letra C. Vamos para a segunda. Na segunda questão nós temos o seguinte: a função quadrática tem diversas aplicações no nosso dia a dia, na construção de antenas parabólicas, nas superfícies de faróis de carros e outras aplicações. São exploradas as propriedades da parábola, tá certo? Que é o nome dado à curva, que é o gráfico de uma função quadrática. Seja p de x igual a essa expressão, se p de 2 é igual a 0 e p de menos 1 igual a 0, então os valores de m e n são respectivamente iguais a... Veja, quando você escreve, né, p de 2 igual a 0, significa dizer que a imagem do 2 na função p é 0. E significa dizer que a imagem de menos 1 na função p, nesse caso aqui, olha, também é 0. O que significa dizer que os valores que anulam a função são as raízes. Então, dado essa função p, 2 e menos 1 são as raízes da função. Só que ele quer os valores de m e de n, certo? Quais os valores de m e de n, respectivamente. Ora, nós sabemos que as relações que envolvem as raízes, tá aqui, não é? Bem, eu poderia pegar aqui, dada essa expressão, fazer assim. P de n é igual a mx² mais nx mais 1. Se
pelo dado da questão, P de 2 igual a 0 e P de menos 1 é igual a 0, 2 e menos 1 são as raízes, porque são os valores que anulam a função. Então, raiz 2 e menos 1. O produto das raízes. Ora, o produto das raízes dá quanto? Dá menos 2. E a fórmula do produto das raízes, que é 2 vezes menos 1, que é menos 2, produto das raízes é C sobre A. Quem é o C? O C é 1. E quem é o A? O A é M. Consequentemente, nós teremos que o M é menos 1,5. E aí a gente observa que só tem uma alternativa para M igual ao 1,5, e essa alternativa é a letra A. Massa? Então a relação que saiu pelos coeficientes, né? Pela soma e produto das raízes. 3. Uma das curvas radicais de uma montanha-russa será construída de modo que, quando observada, perceba-se a forma de uma parábola, como mostra a figura. Será possível alcançar a maior altura, que é 280 metros, do solo em 2 pontos dessa curva, distante 900 metros um do outro. E a descida atingirá o ponto mais baixo da curva a 30 metros do solo, como se vê na figura. Então, observe que eu tenho aqui do solo até o ponto mais baixo, 30 metros. Do ponto mais alto até o solo, de um lado e de outro, 280 metros. A distância horizontal entre o centro da roda dianteira do carrinho 1 e o centro da roda traseira do carrinho 3, quando esses centros estiverem a 70 metros do solo, são. Perceba que ele dá no texto aqui, olha, a informação de que essa curva é uma parábola. A função que tem como representação geométrica uma parábola é a função quadrática. Então, o que é que eu tenho que analisar? Bom, ele quer saber a distância dessa rodinha do carro 1, a dianteira, e a rodinha traseira do carro 3, a distância horizontal dessas projeções. Então, basicamente, eu vou ter que criar um sistema de cartesiano. Então, nós teremos o seguinte. Você tem isso aqui, né? Mais ou menos é esse o formato da montanha-russa. Então, eu vou chegar aqui e criar o sistema de eixos. Então, eu vou chamar aqui de eixo Y. E aqui eu vou chamar de eixo X. Certo? Para você compreender melhor aqui o que eu vou lembrar. Bom, se eu criei aqui a origem, sistema cartesiano, esse eixo Y vai ser o eixo de simetria. Se ele é o eixo de simetria, esse ponto aqui é o ponto de inflexão. Sendo ele o ponto de inflexão, o coeficiente B é 0. Perfeito? Concavidade voltada para cima, obrigatoriamente A maior do que 0. O ponto C eu já tenho, que ele está a 30 metros do solo. Leve em consideração aqui sendo o solo. 30 metros, então C, 30. Massa! Então a gente já tem aí boas noções, não é verdade? Bom, o que esse ponto de inflexão representa? Representa as coordenadas do vértice. Então, o x do vértice é 0 e o y do vértice é 30. Então nós temos a chamada forma canônica. Y que é igual a vezes x menos xv elevado ao quadrado mais yv. Então eu vou substituir, eu tenho que y que é igual a vezes x menos 0 ao quadrado mais 30. Ora, isso aqui vai ficar y igual a x ao quadrado mais 30. Veja, tem um detalhe. Ele afirma que dos pontos mais altos da montanha-russa, a distância horizontal é de 900 metros, não é isso? Está lá no desenho. Então, quando ele projeta esse ponto aqui e projeta esse ponto aqui, a distância entre eles é 900. Como aqui é o eixo de simetria, então aqui vai ser 450 e aqui seria menos 450. Perfeito? Massa? Aí tem um outro detalhe, que é justamente o que vai permitir calcular o valor de A.
O valor de A é possível quando encontrar um outro par ordenado. Cadê o outro par ordenado? Aqui, por exemplo. Se aqui é 250, quem é essa cota vertical? Bom, segundo o desenho, essa cota vertical está aqui, olha só, 280 metros. Tá vendo? Será possível alcançar a maior altura, 280 metros do solo. Essa é a maior altura, 280 metros do solo. Já tinha aqui, né? Porque estava pequenininho. Então, nesse momento em que eu projeto esse ponto, aqui seria 280. Então, eu tenho y 280, não é 280? Mas é 280 de onde? Do solo, né? Se ele está a 280 metros, no caso, do solo, a dele aí, eu tenho uma cota que é importante aqui a gente destacar, né? Se eu coloquei aqui 30, 280, aqui o zero. Então aqui vai ficar 450 e aqui 280. Perfeito, é isso mesmo. Então vamos lá. Então, esse par ordenado é 450 e 280. 450 e 280. Vamos substituir? Então vai ficar 280 menos 30 igual a A vezes, quem é x? 450 ao quadrado. Calma, não multiplica. Então aqui nós teremos 250, quem vai ser o valor? Qual o valor de A? Então A é 250 dividido por 450 ao quadrado, que é 450 vezes 450. Cancela? Massa. Divide por 5, 5, 9. Divide por 5 de novo, 90. Então quem é o A? Ficou aqui 1, né? Depois das simplificações. Quem é o A? O A vai ser 1 sobre 810. Esse é o valor de A. O que é que ele quer na questão? Bom, a questão pede justamente no momento em que o carrinho, a roda traseira do carrinho 3 e a dianteira do carrinho 1 estiverem a 70 centímetros do solo. Então aqui imagine que a rodinha dianteira de um, a rodinha traseira aqui do outro. Então quando esses pontos estiverem justamente na mesma cota, ou seja, aqui 70 metros do solo, ele quer saber a que distância horizontal eles estão. Então ele quer saber justamente essa distância D, daqui para cá. Mas para achar essa distância D, eu teria que achar esse ponto aqui, né? Essa cota ou essa daqui. Então isso é um par ordenado que tem uma medida desconhecida, certo? Que seria esse x que eu quero conhecer, para o y 70. Eu só vou precisar agora de espaço, tá bom? Então vamos só organizar a nossa resolução, já montando a nossa estrutura. Então nós temos que o y é igual a 1 sobre 810 vezes x ao quadrado mais 30. Essa é a nossa função. E quando o y for 70, o que é que vai acontecer? 70 menos 30 igual a x ao quadrado sobre 810. Isso dá 40 vezes 810 igual a x ao quadrado. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então nós vamos ter agora aqui o seguinte, ó, vê só. Vou só ajustar. 400 vezes x ao quadrado. Esse zero vem para cá, vai ficar 400 vezes 81. E a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então seria mais ou menos a raiz quadrada desse produto. 400 vezes 81. Quem é a raiz quadrada de 400? 20, não é? E quem é a raiz quadrada de 81? 9. 20 vezes 9. Então isso será mais ou menos 180. Então, esse ponto aqui terá a cota 180. E esse aqui terá menos 180. Como eu quero a distância entre eles, o negativo não convém, na verdade, não entra na marcação, né? O valor absoluto. Então a distância daqui para cá 180, daqui para cá 180, a distância entre as projeções, ou seja, a distância horizontal entre os pontos, 360. Então D
360 metros. E como gabarito dessa questão, nós temos a letra C, ok? Nós temos a letra C. É uma questão difícil, é uma questão diferenciada. É preciso que você dê pausa no vídeo para você poder acompanhar esse raciocínio, ok? Então, vamos lá. Próxima questão. Na quarta questão diz: certo fabricante, segundo o levantamento estatístico, percebe que seus clientes não têm comprado mais de 10 de seus produtos por compra. Para incentivar as compras em maior quantidade, ele estabelece um preço unitário P por produto dado pela função P de X igual a 400 menos X, onde X é a quantidade de produtos comprados, considerando uma compra de no máximo 300 produtos. Sabendo-se que a receita de uma empresa é o valor arrecadado com a venda de uma certa quantidade de produtos, qual a receita máxima que essa empresa pode obter quando fechar uma venda com um determinado cliente na moeda corrente no Brasil. Veja, então nós temos que a receita, a fórmula da receita basicamente é o preço multiplicado pela quantidade, não é vendida. É isso que acontece com a receita. Então, preço versus quantidade. Nesse caso, o preço é dado, o preço unitário é dado por qual expressão? Então, a receita vai ser 400 menos X, porque essa é justamente a expressão que representa o preço unitário, onde X é a quantidade de produtos justamente comprados. Então, qual é a quantidade comprada? X. X é a quantidade comprada. Consequentemente, nós temos que a receita em função de X é dada por essa expressão. 400x menos x ao quadrado. Ora, eu fiz a distributiva nesse caso porque o produto notável era pequenininho, né? A multiplicação algébrica era pequena. Se eu tivesse uma outra expressão aqui com dois termos, eu não multiplicaria. O que é que ele pede na questão? Ele pede a receita máxima. Veja, a receita máxima é a função, é o valor máximo da função. Então a receita máxima é o y do vértice. É isso que ele quer. O y do vértice, a receita máxima. Consequentemente, eu tenho aqui como calcular essa receita máxima. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, quem é o oposto de delta? Então, vai ficar menos b ao quadrado. Então, vai ficar aqui 400 ao quadrado. Menos 4, que multiplica a, que é menos 1, que multiplica c, que é 0. Dividido por quem? Por 4a. Então, aqui vai ficar 4 vezes a. Então, esse 4a vai ficar aqui menos 1. Então, o resultado aqui vai ficar positivo, né? Porque aqui, ó, zerou. Aqui vai ficar menos 400 ao quadrado e aqui é menos 4. Então, menos com menos, né? Dividido aqui vai dar mais. Então, eu tenho 400 vezes 400 dividido por 4. 400 dividido por 4 vai dar 100. Ok. 100 vezes 400. Quem é o y do vértice nesse caso? Então, o y do vértice, que é a receita máxima, será igual a 400 com 2 zerinhos. Então, isso vai dar 40 mil reais. 40 mil reais, qual é o nosso gabarito, galera? Letra D. Muito bem, letra D. Agora, eu queria mostrar uma outra coisa, né? Já resolvi a questão, já sabemos o gabarito, agora vem comigo, pessoal. Ele quer a receita máxima. Quer. Observe que eu tenho uma forma fatorada. Tenho. Podemos chegar rapidamente nas raízes. Quais as raízes aqui? Bom, basta igualar a função a zero. Igualando a função a zero, para que esse produto seja zero, é necessário que um dos fatores seja zero. Então, x igual a zero é uma resposta. X igual a zero. E a outra resposta é o que anula isso aqui. X igual a 400. Com certeza, eu tenho as raízes, logo o x do vértice é a média aritmética das raízes. 0 mais 400 sobre 2. Quem é o x do vértice?
200. Então é necessário vender 200 produtos, que atende justamente a informação, olha. Porque ele tem que vender no máximo 300. Se eu vendo 200, com 200 atinjo a receita máxima. Agora o que é que eu faço? Calculo a imagem do 200. Por quê? Porque a imagem de 200 é o Y do vértice. Então agora vamos lá, receita é igual a 400 menos 200 vezes 200. Eu estou calculando a imagem do 200, aplicando o valor 200 na função. Então R é igual a 200 vezes 200, isso daqui é igual a 40.000, do mesmo modo. Ok, fica a dica, certo? Diante de situações onde você tem a forma fatorada, às vezes é melhor, mais conveniente encontrar o x do vértice, ou seja, encontrar as raízes, média aritmética das raízes, substituir para encontrar, tá certo, o referido valor máximo ou mínimo, tá certo? Ao invés de aplicar aqui as multiplicações devidas, algébricas, vai dar mais trabalho, certo? Então fica a dica para vocês, se vocês quiserem treinar, tá certo? Tem um cálculo aí diferencial. Vamos lá, próxima, vamos para a última? Na última questão temos o seguinte: uma ponte metálica em forma de arco de parábola será construída. Sua sustentação será feita com 6 pendurais, 3 de cada lado, distando 30 metros um do outro, como ilustra a figura abaixo. Sabendo que a ponte tem 40 metros de altura, quantos metros de pendurais serão necessários para a construção desta ponte? Então aqui eu vou começar mostrando os pendurais. Vejam como é que eles estão aqui, olha só, dando a sustentação a essa estrutura, cada um fixado a 30 metros um do outro. Nós podemos fazer essa analogia, concorda comigo? Olha que essa visão aí que eu desenhei é essa parábola aqui, com cavidade voltada para baixo. Então, em cada uma dessas parábolas, nós temos 1, 2, 3 pendurais. Está aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Bom, como essa parábola tem a altura máxima de 40 metros, que foi dito no problema, e que cada estrutura dessa está a 30 metros um do outro, eu vou colocar um referencial. Então aqui vai ser a origem, o 0, 0. Então 0, 30, 60, 90, 120. Quais são as raízes? 0 e 120. Quem é o valor que representa o x do vértice? Média aritmética das raízes, 60, né? Seria o 60. Então, 60, imagem do 60, 40. Eu quero a imagem do 30, que é a imagem igual ao do 90. Então, para que eu consiga encontrar o valor de H, eu tenho que chegar na lei de formação. Eu tenho que chegar na expressão algébrica. Então, ficou fácil, porque nós conhecemos a forma canônica. Veja, eu vou trabalhar com vocês a forma canônica, porque nós temos um ponto aí bem conhecido, que é o vértice. Então, pela forma canônica, na forma canônica temos que y, aqui dá uma mudada no lápis aqui, ver se isso aqui vai. Nós temos que y é igual a vezes x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice. Quais são as coordenadas? X do vértice é 60, então y é igual a x menos 60 ao quadrado. E quem é o y do vértice? 40 mais 40. Bom, nós temos isso. Falta achar o a, não é? Concordo. Mas veja, nós temos um ponto que ela passa, que é o 0. Essa parábola passa aqui, olha, nesse sistema que eu criei aqui, olha, a origem é 0, 0. Então, quando y for 0, x é 0. Então, 0 é igual a vezes 0 menos 60 ao quadrado mais 40. Vamos passar para aqui? Massa. Menos 40. E vou dividir aqui o 60 ao quadrado. Ó. 60 vezes 60. Estão vendo que eu não tenho desespero para multiplicar? Vamos simplificar? Então, simplificando aqui, simplifiquei. Esse 4 dá para dividir por quanto? Por 60, né? Até o 6 também, se quiser. Ó, dá por 2 aqui, 3. Aqui vai ficar
30, quando eu dividir por 2. Então, o A, portanto, A será menos 1 sobre 90. Acabou, não foi? Acabou o nosso sofrimento. Vamos escrever agora a função, bem bonitinha? Bora lá? Eu vou escrever a função aqui embaixo, bem bonitinha. Y é igual a menos 1 sobre 90 vezes x menos 60 ao quadrado mais 40. O que é que eu tenho que encontrar? A imagem do 30. Quem é a imagem do 30? Então, no lugar de x, colocaremos 30. Colocando 30, vai ficar y igual a menos 1 sobre 90 vezes 30 menos 60 elevado ao quadrado mais 40. Vamos lá? Vamos ver agora como vai ficar? 30 ao quadrado. Menos 30, na verdade, né? Menos 30 ao quadrado vai dar menos 900, vai dar mais 900. 900 dividido por 90. 900 dividido por 90 vai dar 10. Menos 10. Menos 10 mais 40. Menos não, né? 30, né? Massa, 30. Então, recapitulando. 30 ao quadrado, 900. 900 dividido por 90, 10. Vezes menos 1, menos 10. Somado com 40, 30. Então, 30, 30. Massa? 30, 30. Então, os pendurais... Vamos lá, são quantos pendurais que nós temos? A primeira altura aqui, 30. A segunda altura, 40. E a terceira altura, 30, né? Porque, como aqui é parabólico, vai ter essa característica, né? Equidista, bom, aqui seria o eixo de simetria. Como ele é equidista do eixo de simetria, esses dois pontos, então, cotas iguais, com certeza, certo? Nós estamos no caminho certo. Então, vamos lá. 30... mais 30, 60, mais 40, 100. Só que são dos dois lados, então volta, vamos ver lá, 200, perfeito. Então nós temos que os pendurais, letra E, 200. 30, que é o Hzinho que eu achei, 30, mais 30, 60, mais 40, 100. Só que são dos dois lados, né, da ponte, então, letra E. Galera, bons estudos. Um forte abraço, bons estudos, hein? Foco nos estudos e até o próximo encontro. Valeu!